pão sem fermento. Tem que ser assim, pois é a Páscoa do Senhor. Passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto gente quanto animal. Também julgarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue dos batentes será a garantia de vida nas casas em que vocês estiverem, pois não permitirei que o destruidor mate ninguém onde houver sinal de sangue. Para não se esquecerem desta data, vocês deverão celebrar anualmente a refeição do pão sem fermento. Esta celebração será chamada de a Páscoa do Senhor. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite tudo aconteceu. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó, o rei, até o filho de quem estava preso. Até mesmo as primeiras crias dos animais foram mortas. Faraó e seus empregados e todos os egípcios acordaram no meio da noite, e houve muito choro naquela terra, pois não havia nenhuma casa onde algum não tivesse morrido. Mas ninguém morreu nas casas que haviam sido borrifadas com sangue. Então, de noite mesmo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: acordem todo mundo! Vocês e os israelitas devem se afastar do meu povo. Saiam! Vão adorar o Senhor, como tanto querem. E os egípcios apressaram os israelitas, implorando-lhes que partissem o mais rápido possível. Se vocês não forem embora, todos nós morreremos. E eles choravam. Na saída, os egípcios deram suas joias e ouro para os hebreus, e os filhos de Israel, cerca de 1 milhão de pessoas, agora saíram levando seus rebanhos. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito a Abraão. Seus descendentes foram escravizados, e foi na 14ª geração que se livraram do cativeiro, que saíram levando uma grande riqueza. Assim, essa grande nação que Deus chamou de seu primogênito, deixou o Egito e acampou à beira do deserto. O Senhor falou novamente com Moisés. Faraó logo vai pensar que os filhos de Israel estão perdidos no deserto. Vou endurecer o coração dele, e ele perseguirá vocês. No entanto, a honra será toda minha, e os egípcios saberão que eu sou Deus. As coisas aconteceram como Deus previu. Faraó e seus soldados voltaram-se contra os israelitas. Por que deixamos os escravos israelitas partirem? Faraó então tomou 600 de suas melhores carruagens, convocou todo o seu exército e saiu atrás deles. Os egípcios alcançaram esses escravos perto do Mar Vermelho, onde estavam acampados. Os israelitas ficaram aterrorizados quando viram os egípcios e clamaram ao Senhor. Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem calmos e observem como Deus vai nos salvar. Vocês estão vendo estes egípcios pela última vez. O Senhor vai lutar por nós. Deus falou a Moisés: erga sua vara, estenda seu braço sobre o mar e divida-o. Os filhos de Israel caminharão em terra seca no meio das águas. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Deus mandou um vento forte do leste separar as águas, e os israelitas atravessaram o mar pisando em chão seco. As águas formavam um muro dos dois lados do povo. Todo o exército de Faraó, cavalos, carruagens e cavaleiros, saíram perseguindo os israelitas pelo mar seco. Deus, porém, atrapalhou os soldados egípcios, fazendo com que as rodas das carruagens caíssem, impedindo que avançassem. Os egípcios entraram em pânico. Vamos fugir, pois o Senhor está lutando pelos israelitas. Deus falou com Moisés: estenda seu braço sobre o mar. Moisés estendeu o braço e o mar voltou ao lugar. Os egípcios tentaram escapar, mas Deus os derrotou no meio do mar. A água cobriu o exército de Faraó, suas carruagens, seus cavalos, tudo e todos foram destruídos. Mas os filhos de Israel atravessaram em terra seca para o outro lado. Quando os israelitas viram o grande milagre que o Senhor havia feito contra os egípcios, ficaram impressionados
e reverenciaram a Deus, e acreditaram no Senhor e em Moisés, seu servo. No entanto, assim que ficaram livres dos egípcios, os israelitas se queixaram a Moisés: você nos trouxe para esse deserto para que morrêssemos. Não temos nem água e nem comida. Deus, em sua grande misericórdia, disse: preste atenção, vou fazer cair o pão do céu. Todos os dias vocês se levantarão, recolherão os pães. E foi o que aconteceu. Os israelitas chamaram aquele pão de maná. Deus também providenciou água para o povo. Logo depois, os israelitas acamparam em volta de um monte no deserto de Sinai. De repente houve trovões e relâmpagos no monte. Uma nuvem espessa apareceu e ouviu-se o som de uma trombeta, um som tão alto que o povo estremeceu. E o Senhor, envolvido em fogo, desceu ao monte e o monte inteiro tremeu. Deus mandou que Moisés subisse ao topo do monte e disse-lhe o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus. Fui eu quem o tirei da terra do Egito, que o libertei da escravidão. E enquanto falava, o Senhor escrevia os 10 mandamentos numa tábua de pedra. Não adorem a nenhum outro Deus, só a mim. Não façam nenhum tipo de ídolo, nem adorem imagens. Não usem o nome do Senhor, o seu Deus, com falta de respeito. Lembrem-se que o 7º dia é um dia santo de descanso. Honrem seu pai e sua mãe. Não matem. Não adulterem. Não roubem. Não inventem mentiras sobre as outras pessoas. Não cobicem a casa, nem as propriedades, e nem a mulher de seu próximo. Com esses mandamentos, Deus deixou bem claro qual era o seu padrão de santidade. Ele também instruiu Moisés sobre o que deveria ser feito quando alguém desrespeitasse suas leis. Ele disse: construa um altar de terra e dedique-o a mim. Use-o para oferecer os sacrifícios e abençoarei vocês. O sangue cobrirá seus pecados e eu perdoarei vocês. Depois de 40 anos no deserto, finalmente os israelitas, hoje também chamados de judeus, entraram em Canaã, a terra prometida. Infelizmente, os moradores de Canaã não aceitaram Jeová como Deus e lutaram contra os filhos de Israel. Deus, no entanto, protegeu os judeus enquanto tomavam posse da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Deus mandou que os sacerdotes se encarregassem dos sacrifícios de animais e que liderassem os cultos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote escolhido colocava-se atrás de uma cortina sagrada que separava o povo da santa presença de Deus. Ali o sacerdote intercedia pela nação junto a Deus. Depois de muitos anos, os israelitas coroaram um rei chamado Davi. Foi Deus quem escolheu Davi e o chamou de um homem de acordo com o meu coração. O Senhor falava com o povo por meio de Davi e de outros homens dedicados conhecidos como profetas. Quando os israelitas pecavam, o Senhor falava contra eles por meio dos profetas, avisando que se não se arrependessem, Ele permitiria que outra nação governasse a terra deles. Apesar de todos os avisos, os israelitas desobedeceram a Deus e rebelaram-se, rejeitando suas leis e matando os profetas que testemunhavam contra eles. Finalmente, depois de 800 anos de rebeldia, os israelitas foram arrancados de sua própria terra e tornaram-se escravos na Assíria e na Babilônia. Deus, no entanto, continuou a falar por intermédio dos profetas durante o cativeiro dos judeus. Algumas mensagens eram de arrependimento e outras eram profecias sobre o Salvador que resgataria a humanidade pecadora. O profeta Miqueias previu até mesmo a cidade onde o Salvador nasceria e descreveu sua natureza eterna, dizendo: de Belém virá aquele que governará Israel. Ele vive desde a antiguidade e viverá para sempre. Deus também revelou que o Salvador seria um descendente do rei Davi. Por meio do profeta Malaquias, o Senhor descreveu um mensageiro especial que anunciaria a vinda do Salvador e prepararia o povo para recebê-lo. Zacarias profetizou: ó filha de Jerusalém, eis que seu rei se aproxima, ele é justo e traz salvação, humilde e vem montado num jumentinho. O rei Davi explicou que o próprio Salvador saberia com antecedência que um de seus amigos íntimos, que comia junto com ele,